ministrar sobre o coração dos irmãos, até para nos incentivar a estar orando, três dificuldades que nós vamos encontrar para seguir e servir a Jesus Cristo. Normalmente, nós queremos falar coisas alegres, festivas, e não gostamos muito de notícias ruins, não gostamos muito de contradições, contrariedades, mas nós precisamos encarar de frente tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que sejamos firmes na presença do Senhor. Então, existem três dificuldades muito claras que nos impedem de uma vida plena na presença do Senhor. Nós queremos entender isso nessa noite e orar em cima dessas dificuldades para que sejamos guiados, norteados pelo Espírito Santo a vencer todas as dificuldades possíveis. Então, nós vamos usar como pano de fundo uma leitura que está no Evangelho de Lucas. Vamos ler alguma coisa no capítulo 12 e alguma coisa no capítulo 13. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, alguns versículos, depois vamos para o capítulo 13. No capítulo 12, a partir do verso 49, Lucas 12, a partir do verso 49. É o Senhor Jesus Cristo quem está falando, então ele diz assim: vim lançar fogo na terra, e o que mais quero, que já está aceso. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Agora no capítulo 13, no versículo 6 a seguir. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a esterque e cave. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandará cortar. Agora, a partir do versículo 22 do capítulo 13. E percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhes disse: lutai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta,
e começardes do lado de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele dirá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas, no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros hão de ser os primeiros, e os primeiros que serão os derradeiros. Amém. Glória a Deus. 3 dificuldades muito claras nesse texto que nós lemos. A primeira dificuldade envolve a questão de relacionamento, principalmente relacionamento familiar. Algumas coisas que nós não entendemos acerca do Evangelho, porque culturalmente foi transmitido ao nosso coração que o Evangelho é algo que viria para mudar todas as circunstâncias e fazer todo mundo feliz e resolver o problema de todo mundo e trazer paz ao coração de todo mundo. Mas nós sabemos que não é assim. Na verdade, o Evangelho vai gerar conflitos, dificuldades. Por quê? Porque nem todos vão aceitar o Evangelho. Se toda a humanidade recebesse o Evangelho, então estaria tudo bom. Haveria paz, haveria alegria para todos. O problema é quando alguns recebem o Evangelho e outros não recebem. Isso vai gerar conflitos, dificuldades, desarmonia, brigas, intrigas. Exatamente porque aquele que recebe o Evangelho de Cristo, ele já nem pertence ao mundo mais, amado. Ele foi transformado, ele é do reino de Deus. Ele pertence a Deus. Ele foi comprado para Deus. Então as suas ações e as suas palavras, as suas atitudes, até os seus pensamentos são totalmente contrários às palavras, atitudes e pensamentos do mundo. Isso vai gerar conflito, porque o mundo odeia tudo aquilo que não pertence a ele. O próprio Jesus Cristo disse: o mundo vai odiar vocês, porque o mundo me odeia. Porque o mundo quer viver no pecado. O mundo ama o pecado. Então, quando alguém quer viver uma vida diferente, sair daquele meio, viver em santidade, viver uma nova vida, andar em novidade de vida, logo, irmãos, vai conflitar com as pessoas que não querem. E muitas vezes as pessoas que não querem são da nossa casa, são da nossa família. E nós não podemos nos perder agora. Nós precisamos compreender que essa guerra, essa peleja, esse conflito, ele é real, ele vai existir. E é no meio dessa guerra que nós vamos vencer. Não é garantido que nós vamos ganhar toda a nossa família para Cristo. Não é garantido isso. Há uma grande possibilidade, é claro, mas não é garantia.
Então nós vamos conviver com conflitos. Esses conflitos não podem nos derrubar. Por isso que a dificuldade em seguir a Jesus Cristo é a gente entender, a gente compreender que isso é real. Quantas pessoas desistem do caminho por causa da família, por causa dos conflitos familiares? Elas não compreendem, elas não entendem essa guerra. Então, muitas vezes a pessoa prefere retroceder do que avançar por causa dos conflitos familiares. Jesus garantiu que esses conflitos existiriam. Ele disse: vocês estão pensando que eu vim trazer paz à terra? Jesus nunca disse que veio trazer paz na terra. Ele veio trazer paz no coração daqueles que o recebem. Quando você recebe Cristo, você recebe a paz interior. Ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não é uma paz igual a do mundo. Então eu preciso compreender o quê? Que quando eu recebo Jesus, eu recebo paz interior. Ele não está garantido que eu receba uma paz no meio da minha família, que eu vou ter paz no meu emprego, que eu vou ter paz no meu bairro. Ele não disse isso. Ele disse sim, que ele colocaria paz no nosso coração, no coração de cada um que o recebe, no coração de cada um que se entrega verdadeiramente a Ele. É uma paz que excede todo entendimento, mas que, mesmo com essa paz no coração, nós teríamos esses conflitos, esses embates, essas dificuldades. O marido se converte, a mulher não se converte, ou vice-versa. O marido e a mulher se convertem, mas não é uma garantia que os filhos vão se converter. Sempre em nossa família haverão os que não se convertem. E eles se tornarão pedra de tropeço, eles lutarão contra. Porque eles não querem. Eles estranham que você tomou uma decisão diferente. Eles gostariam que você andasse no mesmo caminho deles. Caminho de perdição, de pecado. E Cristo, ele veio nos resgatar do pecado. Nos resgatar do mundo. Nos tirar do mundo. Nos tirar das potestades das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Então isso gerará confusão. Eu não posso ter dificuldade com isso, amado. Eu preciso entender uma coisa. Que família é família, mas reino é reino. O próprio Cristo disse: se alguém amar mais o pai, a mãe, os filhos, a família, mais do que a mim, nem é digno de mim. Nós precisamos aprender a entender uma coisa, mano. O mundo é passageiro. O reino é eterno. Nós estamos lutando por algo que é eterno. O mundo passa, o seu pecado passa, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, muitas vezes, por não compreendermos essa guerra, nós somos vencidos pela nossa própria família.
Nós enfraquecemos por causa desses embates, dessas guerras. Não é fácil servir a Deus quando pessoas da nossa família são contra. E muitas vezes você fica pesando na balança se deve servir sua família ou servir a Deus. Por isso, Cristo, no seu amor, na sua misericórdia, ele traz uma verdade clara. Ele não engana ninguém, mano. Está dizendo aqui, ó. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Não é que ele está promovendo a guerra, mas ele está garantindo que isso vai acontecer. Porque ele diz, vamos supor uma família de 5 pessoas. 2 se convertem, 3 não. Está declarado a guerra. 2 lutarão contra 3, 3 contra 2. O pai lutará contra o filho contra o pai. A filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Então, Cristo, na sua presciência, ele já traz essa revelação para que ninguém se escandalize com isso. Para que ninguém diga, eu pensei que quando eu me convertesse, toda a minha família ia se converter, mas não converteu. Irmão, não há garantia para isso. Não é porque Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que nós estamos estabelecendo um padrão aqui, amado. Existe uma garantia de que se eu aceitar Jesus, toda a minha família vai aceitar também. Irmão, não está escrito isso. Seria maravilhoso. E existe uma possibilidade, sim, por causa da sua fé, do seu amor. As pessoas em volta de você podem ser transformadas. Acontece muito de uma única pessoa aceitar Jesus, depois toda a família ser salva, é glorioso. Mas Cristo está alertando de que isso não é uma garantia, não é um padrão. Então nós precisamos estar preparados para viver esse conflito, mas não permitir que esse conflito possa roubar a nossa paz. Amém, querido? Porque a paz que Cristo nos deu está acima de toda guerra, todo conflito. Então, se você tem familiares que não têm Cristo e se torna um peso na sua vida, primeiro, ore muito por eles. Ame-os. Lute por eles. Mas não permita que eles te vençam, que eles roubem a tua fé, que eles te tirem da presença do Senhor. Maior é o que está em nós do que todo o poder do inferno. Amém. Então lute, ore. Quero que nessa oração, desta noite, você coloque seus familiares. Chore por eles, clame por eles, busque por eles. Mas também coloque diante do Senhor. Pai, não importa as lutas, as guerras, as contradições, eu vou te servir até o final da minha vida. Amém. Jamais te deixarei. Nunca te abandonarei. Não, irmãos. É com guerra. É com luta que nós vamos alcançar o reino de Deus. Então esse é o primeiro conflito. Questão de relacionamento. Questão familiar. O segundo é a
frutificação da nossa vida. Uma coisa que nós precisamos entender, que nós fomos chamados para frutificar. Em hipótese nenhuma, Cristo salvaria alguém, daria sua vida, o seu sangue para salvar alguém, para que essa pessoa fosse inútil no reino de Deus. E Jesus chega a contar uma parábola acerca de um homem que tinha ali as suas plantações, a sua vinha. E no meio da sua vinha havia um pé de figo, uma figueira. E ela já estava ali há 3 anos. Todo ano, o vinhateiro ia ali procurar fruto e não encontrava. Então ele deu uma ordem para o agricultor, para a pessoa que cuidava. Ele disse: olha, faz 3 anos que eu venho procurar um fruto nesta árvore e ela não tem. Corta! Sabe, queridos, uma outra dificuldade que nós temos é em relação ao amor de Deus. Nós pensamos no amor de Deus como alguém que pode ser conivente com os nossos erros ou os nossos fracassos. Deus ama, isso é fato. Ele ama muito, isso é um fato consumado. Mas Ele nunca, de forma nenhuma, Ele não vai abrir exceção. Ele não vai conviver, nem aceitar as nossas falhas. E uma das falhas que ficou muito claro, muito patente nesse texto, é a minha falta de frutificação. É eu me envolver com o reino, receber a Cristo, vir para um ambiente de igreja e me recusar a gerar frutos. E não compreender que o Senhor Deus espera algo de mim. E geralmente, quem não frutifica é exigente. Eu vou lá na igreja para ver o que Deus vai me dar. O que é que Deus tem de bom para mim. Eu lembro uma vez, era jovem ainda, e Deus tinha falado comigo por profecia, algo tremendo. E quando Deus fala com a gente por profecia, aí a gente quer toda hora que Deus fique falando. Não vê a hora, vê um profeta, você já encosta, senta junto. Você fica querendo ouvir mais. Mas passou um bom tempo, Deus não falou mais nada comigo. Aí eu fui lá no pastor, cobrar, Alguém tem que tomar uma atitude, afinal de contas. Não é que Deus não está falando mais comigo. Eu falei, pastor, no dia tal, do tal, Deus falou comigo. Mas agora, não sei o que está acontecendo. Deus não está falando mais comigo. Pastor, muito calmo, muito educado, disse assim: Elias, o que é que Deus disse para você?
E eu contei, e envolvi algumas coisas que eu deveria fazer. Aí o pastor falou assim: de tudo isso que Deus mandou você fazer, tal, o que é que você já fez? Aí eu pensei, falei, nada. Então, Deus só vai falar com você de novo quando você cumprir tudo isso que ele falou, aí ele vai voltar a falar com você. Eu falei, é assim que funciona? Não sabia que era assim que funcionava, né? Aí fiquei sabendo, né? E é interessante que a gente é assim, nós queremos ouvir Deus falar conosco. Nós só não estamos dispostos a cumprir aquilo que ele falou. Então, eu vejo hoje igrejas, né, alguns movimentos, em que ali o pessoal fica trocando figurinha, né? Um profetiza para um, outro para o outro, fica o pessoal trocando. Sabe quando você tinha aqueles álbuns, né, de figurinha, você juntava a turminha para trocar figurinha repetida, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. O pessoal trocando profecia um com o outro. E, na verdade, amado, não com o desejo de saber a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. É apenas para se satisfazer com aquela palavra e ficar esperando a próxima. Então, eu quero que você entenda o amor de Deus pelo fato dele ter dado o seu Filho e ele nos ter dado uma possibilidade, uma oportunidade de salvação. Porém, Paulo disse assim: vamos considerar a bondade de Deus, mas vamos considerar também a severidade de Deus. Deus é bom, Deus é severo. Então, quando ele confiou a salvação para mim, quando ele confiou a salvação para você, é para que eu pudesse fazer aquilo frutificar, gerar. Não pode ficar só em mim. Alguma coisa tem que se produzir. Eu preciso, de alguma forma, fazer com que isso frutifique. Lembra da parábola dos talentos? Quando Jesus disse que o Senhor confiou parte da sua herança para os seus servos. E ele deu uma porção grande para uma porção média para outra, uma porção pequena para outra. Ele disse assim: frutifiquem, façam isso render. E chegado o dia do acerto de contas, o que tinha ganhado muito, disse aqui: Senhor, está dobrado aqui o que o Senhor me deu. O outro que ganhou médio falou: está dobrado aqui. E o que ganhou pouco, disse: Senhor, eu fiquei com medo de perder isso aqui, então eu enterrei, está aqui o que é teu. Então, camarada foi salvo e chegou diante do Senhor apenas com aquilo que ele tinha recebido. E não foi suficiente. Muitos de nós ficam pensando assim: bom, eu fui salvo, eu sou crente, eu vou só manter isso aqui. Eu vou para a igreja, eu não me desvio, eu me mantenho crente ali, pelo menos. Eu não me perdendo já está de bom tamanho. Quem já pensou isso aí, além de mim? Só de não me perder já está de bom tamanho. Não é suficiente, querido. Não é, não dá. Não fecha a conta. Isso não vai fechar a conta. Por quê? Porque existe uma possibilidade real de que aquilo que Deus colocou em mim possa frutificar, gerar, aumentar. Amém, querido? Uma alma, uma vida. Alguém precisa ser influenciado pela minha vida. Alguma coisa precisa acontecer.
A minha presença nesse mundo não pode passar em branco. A minha história tem que influenciar outras histórias. Eu não posso aceitar. Irmão, eu não posso me conformar. E eu não posso culpar ninguém, eu não posso terceirizar minhas culpas. Meu pastor, minha igreja, minha família, por isso que nós já começamos mostrando a questão da família. Minha família não deixa eu evangelizar, não deixa eu fazer nada. Então nós precisamos compreender uma coisa. Nós não podemos chegar no dia do acerto de contas com as mãos vazias. A ordem do Senhor é corta. Deus falou assim, corta, por que está ocupando a terra inutilmente? Você sabia que um crente que não produz nada e um crente que é um ganhador de almas ocupa o mesmo espaço, o mesmo espírito, a mesma ação de Deus na vida dele? É injusto, né, mano? Ocupa a mesma terra. Então, naquela terra que estava uma árvore infrutífera, tinha na mesma terra um monte de árvores frutíferas. Então, a ordem é corta porque está ocupando inutilmente a terra. Deus falando. O filho, um pouco mais de paciência, né, mano? Espera, pai, espera mais um pouquinho. Eu e o Espírito Santo vamos aqui dar uma estercada aqui, vamos dar uma molhada aqui, vamos ver se a gente melhora esse camarada. Porém, se ele continuar não produzindo, então, corta. Sabe quando nós recebemos uma segunda chance? E nós só recebemos uma segunda chance por quê? Falhamos na primeira, né? Aí Deus, o seu amor, nos dá uma segunda chance. Agora, nós não podemos pegar essa segunda chance, e às vezes já é a terceira, quarta, e desperdiçar, e continuar sem produzir nada. Uma alma, alguém, uma pessoa. A gente estava conversando com o nosso irmão Celino, já conversei isso com o nosso irmão Luiz também, sobre o trabalho que a igreja está desenvolvendo de divulgação dos cultos, das palavras que estão sendo colocadas nos meios de comunicação. E sabe o que a gente esperaria dos crentes? O mínimo possível que eles compartilhassem, que eles divulgassem, que eles fizessem com que aquilo fosse um pouco mais para frente. E nem isso. Irmãos, e nem isso. Isso é extremamente preocupante. Espera aí. Se eu vir lá uma mensagem do meu pastor, eu vou colocar no meu grupo, eu vou estender isso aqui, de alguma forma eu vou fazer isso aqui um pouco mais longe. Sabe, irmãos, a gente às vezes vê aí no mundo, dizia mostrar uma criancinha que ela fez uma dancinha de break lá, não sei das quantas. 6 milhões de visualizações. Uma coisa banal. Você olhar aquilo lá não vai te ajudar em nada, não vai te edificar em nada, não vai te salvar. Mas 6 milhões de pessoas viram, curtiram e compartilharam aquilo. E se fosse uma palavra
que poderia atingir 6 milhões de pessoas de uma vez, que poderia salvar, tirar do inferno, desviar do caminho da perdição. Por que é que nós temos essa dificuldade de ação? Por que é que nós não frutificamos? Irmãos, o que é que está acontecendo? Você já orou por você e fala, rapaz, o que está acontecendo com você? Quem já teve coragem de orar por você e falar, alguma coisa está errada na sua vida? Você viu a igreja que te alimenta, que cuida de você, aí você viu a postagem, você passou direto. Aí tinha um cachorrinho lá e você curtiu. Hã? Não fazemos isso às vezes? Meu Deus. Irmãos, isso é um problema muito sério. Espera aí, o que está acontecendo? Onde está nossa consciência, querido? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos espalhando nesse mundo? O que é que nós estamos divulgando? Veja, eu sou uma árvore, você é uma árvore, e Deus procura frutos em mim todos os dias. Amém, querido? Você já parou para pensar sobre isso? Todos os dias Deus vai dar uma olhada lá, se você já deu algum fruto. E nada. Ele olha para Jesus e fala, esse camarada aí já está dando uma poda, né? Tem que cortar, porque não tem jeito. Jesus, daquela paciência, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar ajudar mais um pouco. Então, querido, aproveite essa nova oportunidade e transforme as tuas ações, as tuas atitudes. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Ligue para alguém, divulgue para alguém. Você tem família, fala, vou mandar uma mensagem aí que vai salvar você. Bem, vou mandar um versículo para você que pode transformar a sua vida. Sabe, querido? Aquele centurião disse assim, Jesus, basta uma palavra tua e o meu servo vai ser curado. Você sabia que um versículo que você manda pode curar alguém, transformar alguém, impedir alguém de se suicidar, impedir alguém de morrer? Eu lembro uma vez, uma irmã recebeu uma amiga em casa, e aquela amiga disse assim, ó, hoje eu vou me suicidar. Eu não suporto mais viver, então hoje eu vou me suicidar. E aquela amiga disse assim, peraí, tudo bem, você pode se suicidar, mas antes de você se suicidar, eu vou te levar lá no meu pastor, você vai conversar 5 minutos com ele, depois você faz o que você quiser. Isso fazem mais de 20 anos. Essa pessoa veio, conversou comigo, aceitou Jesus, está até hoje na igreja. Salva, limpa, alegre, feliz, transformada. Ela ia se suicidar, mas alguém acreditou que dava para fazer alguma coisa. Então veja, a nossa existência no mundo é para brilhar, para impedir as pessoas de se suicidarem. Mas nós precisamos agir, querido, todo dia, toda hora. Fale alguma coisa, levante alguma coisa, divulgue alguma coisa. Bem, mano, tome uma atitude, hoje, aqui e agora. Ore e diga, Senhor, hoje eu vou ser transformado, eu não posso mais continuar assim, não. Eu não posso ficar correndo o risco todo dia de você olhar para mim e falar, é hoje que eu vou te cortar. Já pensou, não? Gente aqui, oh Deus, eu te amo, e ele está lá com o facão, vou te cortar hoje. É sério, irmão. Isso é muito sério.
Ele não aceita que nós ficamos ocupando o espaço inutilmente. Então proponha no seu coração. Trabalhe, lute. O reino de Deus começa com a tua igreja. Ande a tua igreja, divulgue a tua igreja, fale da tua igreja. Convide pessoas para a tua igreja. Se você acha que aqui é um lugar bom, convide mais alguém. Creia em nome do Senhor Jesus. Amém. E por último, Jesus estava andando e alguém fez uma pergunta. Senhor, são poucos os que vão se salvar? A resposta foi: lute. Lute para entrar pela porta estreita. Por que uma porta estreita? O caminho da salvação. Porque você não pode levar bagagem. É uma porta que só passa o que nasceu de novo. Lembra? Eu sempre, quando lembro dessa porta, eu lembro de Adão e Eva, antes do pecado. Eles estavam nus. Eles não tinham nem roupa. Eles não estavam carregando um monte de coisa na mão. Era só eles e Deus. A salvação é a mesma coisa. Nós nos despimos de tudo que nós éramos e nos vestimos de Cristo. Não estamos carregando um monte de bagagem. Ou às vezes estamos. Eu estou na igreja, mas eu tenho a minha natureza, tenho meu jeito e eu não abro mão da forma como eu sou. Querido, isso vai dar ruim. Ninguém vem para Cristo para continuar sendo o que Ele é. Se a tua natureza maligna, animal, diabólica, é preciso ser queimada, destruída. Deus não está negociando com você. Ah, vem para mim, eu te amo, e você permanece em ser, com o tempo eu vou aí dando uma melhorada na sua vida. Não, amado, o que nós éramos era tão maligno, era tão pernicioso, era tão maldito, que Cristo pegou e levou para a cruz e crucificou lá na cruz para não sobrar nada. Amém, amado? Porque tudo que sobrasse de mim ia me empurrar para o mundo de novo. Porque nada de mim servia para coisa alguma, senão para destruição. É uma porta estreita, porque só passa um novo, nascido de Deus, uma nova criação, lavado, remido, santificado. Isso é inegociável, querido. Você está aí lutando, carregando um monte de coisa do velho homem, querendo Cristo, querendo salvação, não vai dar certo nunca. Irmão, não vai dar certo. Se você veio para Cristo, é uma entrega total. É o fim do que nós éramos. É o fim daquela criatura asquerosa que nós éramos, pecaminosa, que amava o pecado, os desejos carnais, que se deliciava no pecado, na sujeira, na maldade. Cristo veio para matar esse velho homem, escravo do pecado, maligno. Então, nada mais de mim pode existir, querido, nada, absolutamente nada. Se ficou alguma coisa, isso vai me matar, vai me destruir, vai me empurrar para o pecado.
Por isso Jesus disse: lute, porque a porta é estreita. Lute para entrar por ela. Abra mão de tudo por algo infinitamente maior. A vida eterna, a glória, a presença de Deus. Sabe, querida, a gente só vai percebendo essas coisas quando a idade vai chegando e você vai percebendo que a vida como existência não vale nada. A vida só vale alguma coisa se for vivida na verdade, se for vivida para Deus, com Deus, por Deus. Toda essa nossa luta, ela termina e a gente descobre que ela não gerou nada. Por isso Jesus disse: se alguém quiser ganhar a sua vida, perdeu. Mas se alguém perder por amor de mim, ganhou para a vida eterna. Amém, amor. Queridos, com muito amor no coração, a gente ministra essa palavra. Conflitos, frutificação, entrega total. É tudo ou nada. Não fique dividido. Se entregue totalmente. Gaste toda a sua força com Deus. Use toda a sua energia para a glória de Deus. Trabalhe, ganhe almas, anuncie o reino, divulgue. Não passe um dia sem anunciar o nome de Cristo para alguém. Deixe o Espírito Santo te usar. E por isso que nós vamos orar. Para nessa oração, a gente entregar a nossa vida de uma forma definitiva. Se a ordem foi dada, corta, vamos apelar para que ainda hoje o Espírito Santo venha nos regar, venha adubar a nossa vida, venha nos dar uma nova oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, coloque no seu coração: eu vou frutificar, eu vou ganhar almas, eu vou ser luz para esse mundo, eu vou ser sal para essa vida, eu vou fazer a diferença na minha geração, eu vou levar o Evangelho de Cristo a milhares, milhões de pessoas. Não assente no seu coração esse desejo, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa ter gerado alguma coisa em cada coração que está aqui, que possa ter despertado a nossa consciência nessa vida, e que nós possamos orar como se fosse a nossa última oração. Amém? Glória a Deus.